Alô, boa tarde. Ok, boa tarde a todos, né, os que estão aí chegando ainda para esse nosso encontro. E também aqui um abraço aqui ao Christian, que é esse parceiro que sempre esteve aqui no Ceará. Muitas escolas aqui no Cinep têm feito essa parceria e as escolas têm falado bem, viu, Christian, aí do suporte e, sobretudo, aqui nesse momento de coronavírus, que é outra realidade, né, as escolas estão se movimentando e o Cinep fazendo seus encontros, né? E nesse dia de hoje, o programa de contingenciamento, né, nas escolas, essa perspectiva do mercado educacional, diante desse novo período de exceção que nós estamos vivendo aí no mundo, é um período, e isso é de importância internacional, e nós estamos vivendo aqui também no nosso Brasil. Isso tem dado um impacto nas escolas, né, de uma forma assim surpreendente, porque todo mundo foi pego de surpresa, né? E isso tem afetado pontos importantes na gestão da escola. A questão da inadimplência é bem visível, o que isso tem afetado. Também aí, se a gente for analisar o ambiente externo, de governo, há um impacto forte no setor, com tanta exigência e intromissão, né, também. Isso tem dado um impacto nas finanças, né, da escola, na gestão da escola, né, e isso, de certa forma, criou uma certa essa incerteza diante desse momento que nós estamos vivendo. Mas nós temos que tirar proveito, eu sempre digo aos mantenedores, nós temos que tirar proveito, como a história tem nos revelado. A humanidade deve ter passado aí por várias crises de todas as naturezas. Se a gente for remeter ali lá para o século XIV, nós tivemos a peste negra, que foi uma grande crise, que houve aí uma quebra de tudo isso e nas organizações, na maneira de viver e também nas pessoas. No caso aí das organizações, naquela época, a gente sabe que até as relações de feudo, relações de pessoas, isso mudou o cenário. Agora, se a gente, por outras crises, né, também teve aquela questão da bolha, né, e todas as organizações tiraram proveito disso, e aqui fica até um incentivo a todos os diretores, a comunidade escolar, que nós não podemos baixar a cabeça nesse momento, fazer disso aí uma projeção para que quando tudo isso acabar, certamente as coisas não serão as mesmas, né? Então, é nesse cenário que a gente tem visto aí as oportunidades a reinventar. Certamente a escola será bem diferente, as relações, famílias, né? O mundo de oportunidades, nós estamos aprendendo aí e aparecerão, surgirão para o ambiente escolar, né? Talvez aí a gente tenha até uma relação de uma educação híbrida, mesmo no fundamental, na educação infantil, e aí o mantenedor, o gestor, os professores têm que estar atentos para esse momento. Ali, quando aconteceu outra crise que a gente pode até mencionar, a questão daquela data ali das Torres Gêmeas, onde tudo foi abaixo, parecia 11 de setembro, parecia que tudo tinha virado poeira, e de repente surge uma nova segurança, materiais de construção, né, a aviação, tudo isso tem uma mudança. Então, nós podemos aí, nesse momento aqui, onde as escolas estão se reinventando com o novo ambiente digital, tudo isso, há sim investimentos nisso que nós temos que entender, e essas novas exigências da família e do aluno. Tá bom? Meu amigo, vamos começar. Nós somos dentro do Grupo Rebit, nós temos uma empresa de pesquisa. Nós fizemos algumas perguntas para as nossas escolas conterrâneas do Ceará, e aí chega várias questões importantes. Uma delas
E eu tenho visto isso em todo o Brasil, né? O Grupo Rebit, ele trabalha com escolas em todo o Brasil e tem algumas coisas em comum. Uma, por exemplo, é questão de pedido de cobrança, pedido de desconto das famílias, que está sendo potencializado pela mídia, né? Que aparece toda hora na televisão. Vamos pedir desconto, tem que... E tem escola que ajuda também, né? Ontem eu assisti uma reportagem que disse... acho que foi na Globo News, alguma coisa assim. Não, eu achei muito interessante dar 30% de desconto para todos os meus alunos. Uma escola grande. Quer dizer, qual é a recomendação do Cinep quanto a dar desconto? Nós aqui temos uma posição diferente. Nós somos contra o desconto linear. Eu acredito que isso a instituição tem que pensar bem. Há uma investida muito forte aqui dos órgãos de defesa do consumidor, né, recomendando, inclusive, até mais do que isso, 40% no caso da educação infantil. Isso é dramático, porque escola nenhuma aguenta isso. E aí o desconto linear, ele é perverso à medida que a escola ela vai permitir desconto a famílias que não tiveram agravamento na renda. Nós sabemos que o público aí do servidor estatal, ele não teve agravamento na renda desse público, né? Se você olha aí a questão dos políticos, dos militares, do servidor público, não houve agravamento. E o Cinep, pensando nisso, a orientação para isso é que não dê o desconto linear, atenda caso a caso, dê mais a quem precisa, porque, por exemplo, você dá um desconto linear de 20%, 30%, vai ter família que perdeu tudo, está com um pequeno negócio fechado, e ela vai dizer, eu não vou poder pagar. Então, você tem que chegar mais a quem mais precisa. E o desconto linear aqui no Ceará, nós defendemos essa bandeira que não é possível. Você pode conceder ali 20% a uma família que atenda, pode ser até 70% a outra, depende. Perdeu tudo, o que você vai fazer? Né? Mas o desconto linear, ele tem sido investida em todo o território nacional através das assembleias legislativas, que nós sabemos que isso é inconstitucional, é um flagrante inconstitucional, que não pode haver uma intervenção das assembleias, não é matéria para se tratar em assembleia legislativa, muito menos em câmaras municipais, que está aí. Hoje nós tivemos uma reunião com o pessoal das federações, da confederação, aí um participante sobre a questão tratando de um ADIM, né, no caso aqui de Ceará, que foi o primeiro estado onde foi sancionado a lei dos descontos. Também tem outro agravamento, que são as defensorias, os PROCONs, os DECONs, nas investidas. Se você der uma olhada, Cristian, e isso tem que ser analisado criteriosamente, até dentro das pesquisas. Por que o setor de educação é o único que tem tido esse pesado olhar sobre o setor, sobretudo no lado financeiro, sobre as escolas? Ora, nós temos aí uma simpatia, um amor quando se fala em educação. Todo mundo, educação tem uma solução, tem algo que é prioridade, é isso, é aquilo. Mas há uma hostilidade sobre a casa da educação, a escola. Então, nós temos que ver que dicotomia é essa, como é que isso acontece, porque no Brasil somos muito ainda, temos um déficit muito forte nos resultados da educação, no setor da livre iniciativa não, porque o PISA tem mostrado os números. Mas esse agravamento aí, aqui no Ceará, a gente não tem recomendado o desconto linear, porque ele não é democrático, não atende a quem mais precisa. Então, vamos partir do princípio que, e aí eu concordo plenamente, que vamos dividir, então, esses clientes em três grupos de clientes. Tem aqueles que não precisam de desconto, né? Servidor, como você disse, servidor, uma série de... Tem aquela turma do meio, que ou é apocalíptica, que acha que vai perder emprego, mas não perdeu ainda, que acha que vai... Ou então também a turma dos aproveitadores, também tem isso, né?
que eu quero desconto. Isso a cultura do brasileiro faltava desculpa para pedir desconto. E aqueles que precisam mesmo. O cara é bom pagador, ele é parceiro da escola, só que ele tem uma agência de turismo. Então, então assim, por isso que eu concordo plenamente, e ainda bem que o Cinep tem essa visão, que eu acho que basicamente todos os Cineps, que é o desconto não linear. E, partindo desse princípio também, o que eu tenho visto é tipo de cobrança. Tem escola que está confundindo um pouco as coisas. Brasil, eu vou dar uma estatística agora, meu amigo, sobre inadimplência, assim. Primeiro, as escolas partiram de março já com 20% de desconto. A natureza da escola já tinha 20%. E nós vemos com crise, né? Então, vem crise, as escolas já tinham baixando a mensalidade em 20%. Abril mais 10%, e agora maio nós não sabemos direito, mas vamos colocar mais ou menos mais 12%. Então, partindo desse princípio, as escolas já estão dando muito desconto. Qual é a escola que tem 30% de margem, meu amigo? Pouquíssima, você concorda? Concordo. A nossa sugestão, então, atrasou um dia. E tem muita escola também que já não sabia fazer cobrança antes. Não é porque mudou o mundo que agora todo mundo virou ótimo, né? Já tinha uma dificuldade de cobrança antes. A inadimplência já era antes, era um problema de inadimplência anterior. Então, a nossa recomendação atrasou um dia, dá uma ligada. Óbvio que não pode ser agressivo, tem que ser complacente com o que está acontecendo na humanidade, não tenha dúvida nenhuma. Mas tem que perguntar. Por quê? Porque nós presenciamos o quê? Tem pai que fala, não, é verdade, manda o boleto de novo, vou pagar, me dá conta, tal. Primeiro, pagou. Mas se eu ligar, a pessoa vai pedir desconto. Ninguém é Nostradamus aqui. Você não sabe se a pessoa vai pedir desconto. E se pedir, caso a caso. Vamos conversar. Aí eu vou te fazer uma pergunta. O pai pediu desconto. Vamos lá, eu quero desconto. A nossa recomendação é fugir da anuidade. Vamos fazer o seguinte, você quer 30% de desconto? Eu vou dividir esses 30%, 50%, seja naquela turma que está precisando, mas eu vou dividir em vezes para frente. Ou vou te dar desconto nisso, vou te dar desconto daquilo. Não é para conseguir, é para tentar. Né? Você concorda comigo? Sim. Olha, você tocou num ponto aí que é exatamente a nossa cultura da escola. Ela tem muitas vezes receio de telefonar, de entrar em contato, com medo de isso daí ser mais uma investida do pai, ao contrário, né, de barganhar desconto. E nisso, certamente, o fluxo de caixa ele compromete muito quando não há um critério na cobrança, no contato, e como são essas rotinas de contato direto com relação à saúde do fluxo de caixa. Então, eu concordo com você que nisso daí a escola não pode recear. Ela tem que estar ali perguntando, se for o caso. E você falou no outro público aí, que é aquele público do momento que nós estamos passando, né? do Covid, onde todos estão aí fragilizados, não sabem o que fazer, mas tem aí um público que não foi agravado a renda, e nisso é o primeiro, é o mais agressivo. Nós sentimos aqui, no Ceará, ultimamente, que as pessoas, por exemplo, os órgãos de defesa do consumidor, que é o caso dos servidores públicos, eles são os mais agressivos atrás do desconto. E isso, a escola, ela recua. Ora, se o que mais precisa está agressivo, vamos imaginar aqueles que estão precisando dele. Aí a escola deixa de lado, a inadimplência já teve essa motivação aí das casas legislativas, dos órgãos de defesa do consumidor, que criou esse imaginário, esse mapa mental, esse mindset na cabeça do próprio pai de aluno, do familiar, né, sobre isso, que o momento está difícil, então eu vou pedir mais. E quando a escola recua, mais ele quer mais. Então, tem que ter as estratégias. Me fala uma coisa, o pai pediu desconto, eu posso pedir para ele, uma dúvida também que surgiu aqui, que eu posso pedir um comprovante que ele
que ele perdeu renda ou não? Eu tenho que só negociar conversando com ele. O que o Cinep tem orientado, o pai chega e diz assim, eu quero um desconto. Manda ali no e-mail uma ficha e um comprovante se ele foi demitido ou se a empresa dele está fechada. Tá, então Né? pode... A minha empresa está fechada. Aí pode pedir a comprovação, porque é muito fácil eu só anunciar. Né? Uma declaração não vale, porque declaração até no vizinho você consegue essa declaração. Isso pode pedir, né? E é importante pedir. E aí, viu, também, Christian, um outro fator que o pai está vendo a escola, ele percebe que a escola está fragilizada nesse Verdade, momento. concordo. Uhum. Então, o que acontece? Há sempre uma ameaça de eu vou tirar, eu vou suspender, eu não vou pagar e quero fazer o distrato. E aí a gente chama atenção para uma coisa que é exatamente um instrumento legal, que as crianças de 4 anos até o 3º ano, estou falando de educação básica, até o 3º ano, as famílias têm por obrigação ter algum vínculo, né, com a escola. Ela não pode deixar cortar o vínculo simplesmente porque nós estamos no período aí de exceção, de período de exceção do coronavírus. Não. A escola tem que esclarecer, inclusive, quando ela preenche, que manda o requerimento, se for o caso do distrato, esclarecer que a Constituição ela assegura que a educação é um dever do Estado e obrigação da família, portanto, tem que manter o vínculo do aluno em alguma escola. O Estatuto da Criança e do Adolescente também fala nisso. A LDB, e aí nós estamos tratando de abandono intelectual, que é a escola é corresponsável nisso. Ela tem que exigir do pai, e o pai tem que estar ciente que a escola vai enviar ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público por abandono intelectual. Então, esses dados que você falou aí, saber se perdeu o emprego, ou fazer ciente a família que ela não pode simplesmente tirar por tirar, porque eu quero manter em casa, mas o contrato é um contrato de longo prazo, de 1 ano, que a gente, na educação longo prazo é um ano letivo. Então, esse longo prazo, ele não pode sofrer descontinuidade. Então, tudo isso, a escola tem que se organizar e também colaborar com a família pelo erro que fatalmente ela cometerá quando faz simplesmente afastar. Isso tem na parte do 4 até o 3º ano, que ali tem uma idade de corte ali no 17, outros estão aí na idade fora dessa faixa, mas tudo bem, até o 3º ano. Mas o 0 a 3, que é a idade de creche, mas não necessariamente numa creche, pode ser educação infantil, que é de 0 a 5, né? Esses ali não. Pode suspender, não tem responsabilidade nenhuma a mãe do 0 a 3 anos, o infantil 1, infantil 2, infantil 3. Mas tudo isso a escola tem que ser esclarecedora nessa relação entre família e escola. Agora vamos falar um pouco de comunicação. As escolas tiveram que passar por uma fase super difícil em abril, transformando a aula presencial em online, como mágica, e eu achei que a grande maioria conseguiu um resultado significativo. Só que eu vejo uma dicotomia, e aí é uma percepção que eu tenho, é a seguinte, eu quero falar para os... E vai ficar gravada essa live também, acho importante, é o seguinte, por que tem escola que tem uma plataforma, está dando aula, e reclamação todo mundo vai ter. As pessoas estão em inconsciente coletivo depressivo, o nível de reclamação estão amedrontadas, quer dizer, a tendência de reclamar vai ser... Nós temos que nos acostumar nessa fase de maior reclamação, de maior animosidade. Isso é ponto. Estou perdendo dinheiro e tal. Só que tem escola que está fazendo o mesmo trabalho do que outra, com uma diferença muito grande de reclamação. A percepção que nós tivemos é a seguinte: nós chamamos de escola tarefeira. É aquela que pega, joga, manda uma aula gravada, dá lição de casa e o pai que se vire.
E as que têm menos reclamação é aquela que faz uma live ao vivo, que explica para o pai o que é uma aula remota, que faz o acompanhamento, que quer saber o psique da criança, que utiliza outras metodologias além da expositiva. Então, tem que tomar muito cuidado com essa aula expositiva, só querer transformar a aula presencial na aula online vai cair do cavalo. O que você tem a dizer sobre isso? Sim. Olha, o que nós temos aqui observado, sabemos que de um dia para outro a escola teve que se reinventar e cada escola, cada um enfrentou essa dificuldade com um ritmo, né? Aquelas que foram mais ágeis, porque inclusive tem escola da educação básica que já existia plataforma, porque determinados sistemas já ofertava isso. Então, boa parte das escolas elas não tiveram muita dificuldade. Aqui no Ceará, nós fizemos assim, um apanhado estatístico, 75% das escolas do estado do Ceará, quando veio o decreto no dia 18 de março, no outro dia, essa escola completamente diferente, né? Exatamente essas 75%, elas migraram normalmente, foi se adaptando na primeira e segunda semana. O Cinep, a pedido das escolas, fez uma recomendação de férias no mês de abril, para que esses 25 que não tinha nada se organizasse senão a evasão seria terrível. E essas escolas, de certo, elas foram num ritmo, num passo mais atrás, mas agora em maio todas a gente tem observado que elas já estão acompanhando as outras escolas que já estavam com esse ritmo, mas concordo com você que essa visita nessa sala virtual, que é totalmente diferente, onde a família está presente todo dia na sala de aula, inclusive a avó, professores que estão em casa, outros profissionais, e tem observado essa aula. O que também, nisso daí, a escola tem que entender, e a família, porque o maior conflito hoje é a mãe que está trabalhando e o pai home office, né, no teletrabalho, e dá conta das tarefas, do acompanhamento. Nós fazemos um corte aí nessa fala em dois módulos. O primeiro módulo, que inclusive foi um avanço que nós percebemos, é a questão da educação ser uma obrigação da família. A família estava acostumada a abrir a porta do carro, entregava do portão da escola e dali não tinha mais nada a ver. Perfeito. Então, houve uma ruptura, né, nesse momento aí na relação família-escola. E os pais, muitas vezes, olha, eu estou dando conta de tudo, eu quem estou fazendo isso, mas a família tem que entender que nós estamos aí num período onde as aulas não são mais presenciais. E a família tem que chegar junto. Isso teve, nesse retorno, que é uma crise, nós vamos ter um novo comportamento familiar, certamente, não só da higiene, né, que está todo mundo aí com álcool, com isso, com aquilo, mas o período da coronavírus, ele proporcionando uma relação muito forte familiar. Primeiro, a participação mesmo, a educação da família com as crianças. Isso é um ponto que todos reclamavam que a família era isenta. O outro é a questão da autonomia. A autonomia que sempre se falou no aluno de fundamental e médio, hoje o aluno está se organizando, sabe o horário de começar a aula, sabe o horário que termina. Se ele chegar atrasado, já perdeu, porque a aula, de certa forma, sendo nas plataformas online, remotas, o aluno está se organizando. Mas tudo isso aí, cabe à escola de todos os dias, essa escola começar a se preparar e também esse convite inicial, como nós fazíamos nas aulas presenciais, as acolhidas. Chegavam os alunos, faziam aquela acolhida. Hoje nós estamos fazendo uma acolhida coletiva, com as famílias, criar um clima que as famílias entendam que a aula ela tem início, começo e fim, qual é a participação delas. Isso é importante. Meu amigo, nós estamos tendo audiência aqui não é só do Ceará, não. Estou recebendo um WhatsApp aqui, ó, de Goiânia,
Estou recebendo aqui de São Paulo. Tem uma pergunta aqui interessante. Eu sou obrigado a entregar a planilha de custo? Isso é uma discussão jurídica. Cristian, Oi, oi. está escutando direitinho? Tô. Eu só escutei, cortou a conexão, mas eu entendi que é obrigado a entregar a planilha de custo. Eu sou obrigado? Isso é uma questão jurídica que, se você perguntar a um advogado, ele tem um ponto de vista, uma interpretação da 9870, onde diz isso, né, que é a lei das mensalidades escolares. Se você falar no artigo ali, segundo, fala sobre planilha, e a planilha de custo, ela vai os dados privativos da escola. Existe uma lei que se fala do direito de empresariar e também da proteção dos dados privativos da empresa. Ora, você não é obrigado a mostrar as vísceras de uma empresa, dados privativos da empresa, e entregar a quem quer que seja. Eu sempre defendo que a planilha de custo, que ali, inclusive, ela tem dados concorrenciais, né? Porque nós vivemos num ambiente de concorrência. São dados ali que você tem folha de pagamento, quanto você arrecada, quanto você gasta, tudo isso, e isso não, a lei, ela não te obriga. Mas também, a escola que joga com transparência, ela tendo uma planilha de custo, se um órgão de defesa do consumidor pedir, claro que ela vai levar, vai mostrar, mas não vai deixar. Ela mostra qual é a sua dúvida, é isso, é aquilo, mas não é obrigado a deixar, depositar. Como um pai, jamais um pai pode pedir para você colar a planilha no flanelógrafo. Não, não precisa isso, é dados privativos. A planilha de custo você tem que construir, e agora, nesse período de coronavírus, que nós construímos a planilha de custo por obrigação, aqueles 45 dias antes do lançamento da matrícula no edital, está na lei, e você faz a sua planilha de custo. E ali você guarda a sua planilha de custo, e é importante agora você fazer exatamente uma comparação, um confronto do que é que está acontecendo agora. Até, por exemplo, os nossos parceiros, como a Rapid, ele se pedia, deixa eu olhar aqui os dados estatísticos para que eu entenda por que a tua inadimplência foi para o céu. Uhum. Então, você tem um comparativo numa planilha de custo, você deve fazer agora, no mês de abril, porque no caso aqui o decreto foi 18 de março, nós orientamos que faça no mês de abril. E você indique ali naquela coluna quanto é a tua inadimplência, por exemplo, no mês de abril. Pode ser na primeira quinzena, pode ser no final, quando você fechar abril. Você fica com esses dados porque você tem uma bússola para onde você estrategicamente vai caminhar com a sua com a forma de cobrança, com a forma de pagamentos e fluxo de caixa. A planilha não é obrigado você botar no estandarte e sair demonstrando aí pela cidade. A Vitória aqui, ó, entrou no privado e falou que Maranhão também está assistindo a gente, tá? Legal. Me fala uma coisa, vamos falar sobre redução, quero saber a sua opinião, acho extremamente importante, e tem uma dúvida, que eu agora com a nova MP eu posso abaixar o salário, certo? Dos colaboradores. Sim. Qual que é a sua sugestão sobre isso? E outra coisa, eu tenho que pagar dissídio? Vamos falar de dissídio. Olha, primeiro, muitos sindicatos aí estão negociando, estão na fase de negociação, que é a CCT, Acordo Coletivo de Trabalho. E o dissídio, eu acredito que esse ano nem terá, né? Que é quando há um litígio, não chegou no acordo do CCT, aí, Cristian, eu não vejo se esse ano tem algum sindicato que terá dissídio, mas sim o Acordo Coletivo de Trabalho, que é o CCT, né? Que a gente chama. Se não tiver acordo, vai para o dissídio. Aí quem decide é o juiz, né? Mas são poucos estados que não chegam a um acordo. E esse ano, como é a orientação? Dê graças a Deus àquela escola que, primeiro, ela zerar, pelo menos não mergulhe no vermelho. Isso aí, levante as mãos, porque são poucas que não estão no vermelho. E também
levante as mãos para o céu da mesma forma todos os funcionários, porque a demissão está batendo todos os setores. Hoje nós temos um dado que nós temos 612 mil empresas só do mês da primeira quinzena de março para cá encerraram as suas atividades. Quantas? 612 mil empresas no Brasil fecharam da segunda quinzena de março para cá, para abril, até fechando o mês de abril, 30 de abril. Então, isso é muita coisa, né? Então, imagine a quantidade de demissão. E os acordos coletivos no Brasil, que o Estado do Ceará faz também parte da federação, e a gente tem aí o termômetro em todos os estados, inclusive no Distrito Federal, a tendência é que o acordo coletivo ele fique zero, mesmo porque ninguém está, nem reposição terá. A inflação está em torno de 3,96%, mas para a manutenção dos empregos, que muitas escolas certamente vão fechar as portas, as atividades, sobretudo as micro e pequenas. Deus queira que não, mas nós não podemos fechar, vendar os olhos nessa realidade. Então, sobre acordos coletivos, a tendência no Brasil será a zero para todos na folha de pagamento. Agora, e semestralidade, está valendo? A semestralidade, você diz escolar? É. Eu só posso mandar o professor embora na metade do ano, no final do ano? Não. Hoje está, como houve uma flexibilização, né, a própria MP, a 936, a 927, todas elas têm tratado isso. Hoje, por exemplo, nós estamos com na 936, as escolas que estão com a receita agravada, como todo o setor, as escolas estão fazendo a suspensão de contrato e o funcionário, né, o colaborador, recebe dentro daquele escalonamento de benefícios, recebe seu salário através do programa do governo. Temos também aí como a escola não tem quase nada presencial, alguns colaboradores estão de braço cruzado. Não professores, nem a equipe técnica que está aí a todo vapor, todos trabalhando, mas boa parte de funcionários, auxiliares, você há de convir que as escolas que estão funcionando do portão para dentro, né, através, no caso aqui do Ceará, nós conseguimos aqui o funcionamento da escola do portão para dentro, exatamente os professores nas aulas remotas, a equipe técnica, administrativa, o pai quer lá pegar um documento, imposto de renda, isso e aquilo, acertar um carnê que está assim ou que não. Então, as escolas funcionam do portão para dentro. Nisso daí, a sua força de pessoal, a grande parcela estão com os contratos suspensos ou outros na redução de 30%, 50%, 70% do seu contrato. E isso aí está acontecendo, as escolas têm que se antecipar nisso, ninguém sabe quando isso vai voltar, né, esse período de exceção, e as escolas têm que se planejarem para isso, porque se não planejar, vai faltar dinheiro. Então, mas aí, em cima, tem uma pergunta aqui no meu WhatsApp que é o seguinte: mas quando que a gente volta? A gente não tem milagre, né? Não dá para saber. Mas a ideia no Ceará? Nós estamos aqui no Ceará finalizando o nosso plano de volta às aulas. Como todo sindicato está já programando o plano de volta às aulas. É um plano baseado exatamente com as experiências internacionais nos países que passaram por esse período e fecharam suas escolas, inclusive tradicionalmente aí pelos dados, educação e turismo é uma das atividades que fica no final da fila para o retorno. Então, mesmo que o plano, que a gente tem que ter esse plano, e todo sindicato tem, todos agora estão elaborando seus planos. No caso do plano do Ceará, tivemos o plano de contingenciamento, auxiliando aí as escolas, cada uma fazendo seu plano, adaptando seu calendário, mas nós temos o plano geral, que é o plano de guarda-chuva, que é o volta às aulas para o dia 9 de junho.
Júnior. 19 de junho, nós estamos com o nosso plano aí pronto. Isso certamente tem todas as recomendações da OMS, a Organização Mundial de Saúde, com todos aqueles preparativos de asepsia. E nesse plano tem a previsão de voltar primeiro à educação infantil. Nós sabemos que as crianças são vetores, né? E é muito ruim quando elas ficam em casa com pessoas idosas, avós, então melhor que elas na escola. Por exemplo, nós temos dados que em alguns países, como Estados Unidos, em alguns estados, a educação infantil ela não suspendeu a atividade, exatamente por uma questão já mesmo de recomendação de saúde, né? Então, a educação infantil, não. Aqui no Brasil, nós não fizemos assim. E logo em seguida, com a educação infantil para o dia 9 de junho, o terceiro ano o pessoal do Enem, né? Na sequência vem o ensino fundamental e médio e outras atividades, mas no misto de híbrido dessa aula, que isso certamente o aluno aprendeu a estudar remotamente, ele não vai mais querer 100% das aulas presenciais. E eles são rápidos, né? E essa juventude aí, a garotada aí, todas elas estão adorando, porque eles são nativos da tecnologia, inclusive professores que têm contado algo surpreendente, que os alunos chegam na hora, em pontual, quando nas aulas presenciais eram os retardatários. Então, nós temos aí um novo formato de convivência. Pois bem, voltando ao plano de retorno às aulas, tudo isso vai depender da autorização do governo de cada estado. Tudo bem que nós precisamos planejar para quando voltar não ser pego de surpresa, voltou, né? E a escola tem que estar pronta. Como todas as escolas. Vocês veem aí que tem muitos vídeos interessantes sobre asepsia, saúde, trato, distanciamento, cuidado, a questão da asepsia nas mãos, a própria máscara, tudo isso vai ser muito bem ordenado e orientado. Quando a gente fala aí no fundamental e no médio, 60% ainda continuando nas plataformas e 40% de aulas presenciais, isso certamente nós vamos fazer, cada escola, dependendo dos espaços, nós vamos fazer aí um desenho desse retorno de acordo que seja obedecido o distanciamento, o cuidado, tanto com os nossos professores, os colaboradores e a segurança dos alunos. Agora, isso vai ter uma conta, né? Isso vai ter um custo, essa conta. Certamente, porque se isso não for bem planejado, nós vamos ter professor em casa e professor, né, nas plataformas, que não é obrigado a ser em casa, e professores presenciais. Mas se a escola souber fazer esse desenho planejado, né, usando aí a ciência nesses módulos, essa conta não pode, ela não fica alta. Mas se for de qualquer jeito, sem planejamento, sem usar dados, né? E também nós temos aí alguns programas que podem fazer simulações, o impacto é menor. E eu vou lhe dizer, é muito menor do que esse estado que nós estamos vivendo, que a inadimplência está nos céus. Tem uma pergunta aqui falando sobre vai valer como que eu vou fazer a avaliação? Porque assim, voltando em junho, esse tempo vai valer alguma avaliação? Hora aula? Vamos falar um pouquinho a respeito. Tem muita dúvida. Sim, nós temos aí a educação infantil, que ela tem o Conselho Nacional de Educação já soltou aí uma resolução, e essa resolução do Conselho Nacional de Educação, ela reflete na autonomia e na normatização em cada conselho estadual e também nos conselhos municipais, que tem alguns municípios do Brasil, dos 5.570, alguns têm muito poucos, mas têm seus conselhos municipais que tratam da educação infantil. A maioria dos conselhos estaduais, eles seguiram essa resolução
do Conselho Nacional de Educação. Isto é, as aulas estão valendo no Fundamental e Médio. No Fundamental e Médio tem aulas, inclusive com avaliação. Essas avaliações, por isso que é importante o plano de contingência, porque a escola tem que registrar tudo isso. Hoje, é muito fácil de fazer isso no ensino médio e no fundamental, onde a garotada já aí tem a sua autonomia, já sabe como fazer isso. E as escolas também têm aplicado provas, avaliações, testes, e inclusive nos livros tem exercícios, tem várias atividades que pode ser avaliado e essa nota ali ser depositada para o retorno. A escola, nesse público de fundamental e médio, quando retornar, certamente a escola vai fazer as avaliações daquilo que foi ministrado remotamente, todos os conteúdos, e nós vamos começar a identificar as áreas iluminadas e as áreas de sombra da apreensão e do conteúdo. Isso, certamente, o professor que tem autonomia, a escola tem autonomia para isso, está lá no artigo 12, toda a LDB tem todos os artigos que dá a segurança da avaliação, tanto da educação infantil, fundamental e média. Todos esses artigos. O calendário, ele pode ser readaptado com o artigo 23 da LDB, o artigo 24 da LDB também, que você pode modificar. Isso é competência dos sistemas, do sistema, né? Também da rede e da escola. No caso aqui, a rede privada. A escola tem autonomia para isso. Agora, você acha interessante, então, partindo desse princípio, fazer entre aspas, uma avaliação no retorno? O aluno chegou na primeira semana para fazer uma avaliação, é isso? Sim, os professores já estão, todos eles aí organizados com aquilo que foi ministrado em cada etapa. Nós estamos aí, 45 dias, praticamente, se a gente for olhar, ainda não fechou 2 meses, né? um mês aí, um bimestre, né? E o professor, ele aplicará as suas avaliações desses conteúdos. Ele identificará também tanto as horas, conforme a legislação que hoje tem a obrigatoriedade das 800 horas no fundamental e médio, e ali as horas que tem restado, a escola vai ter que cumprir. Explica melhor um pouco. Aí, professor, não. As horas terão que cumprir. 800 horas. Tá. No fundamental e médio. Isso agora foi com a nova medida provisória, né? Que trata dessas 800 horas. Não é obrigado mais os 200 dias letivos. A LDB ela é o mínimo de 200 dias e um mínimo de 800 horas. O setor da rede da livre iniciativa, que a gente chama de particular, o ensino médio, em todos os estados, nós alcançamos mais de 1.000 horas já, isso todos os anos. Isso não terá nenhuma dificuldade. E essa reposição de horas para as 800 horas, as escolas vão ter que se adaptar com os sábados, feriados, que inclusive está previsto na própria MP, está previsto aí os sábados, se for questão de domingo, e tem escola que vai adaptar nesse novo plano de contingenciamento, por exemplo, se a aula termina, ela finda 11 horas, ela vai todo dia até 11h30, até você completar as 800 horas. Isso nós temos também. Aquelas que querem aproveitar o mês de julho, que alguns estados, o mês de julho é um mês de férias da escola, mês escolar, mas tem escola que já está, e isso é perfeitamente possível, o mês de julho, o mês de dezembro e o mês de janeiro. Vai ter casos, Cristian, que os efeitos da pandemia, como tem nas universidades públicas, quando tem aquelas greves, que às vezes ficam 2 semestres dentro de 2 anos letivos, né? Ultrapassa, algumas disciplinas sangra lá para frente. E pode ser
que no caso de algumas atividades, algumas escolas, de algumas etapas da educação, como Fundamental 1, Fundamental 2, ou mesmo Educação Infantil, que você preste conta isso durante 2 anos, vá até 2022. Isso está previsto. Tem uma pergunta aqui da Keila, não entendi direito. Ó, na minha escola, estamos trabalhando com aulas remotamente, usando 30%, 30 por hora a aula. Minha dúvida é, após o retorno, termos o relatório restante, no caso de 70% das horas aula? Eu não entendi. Tem escola é o seguinte, todo mundo de sã consciência sabe que, por exemplo, na educação infantil é humanamente impossível você passar uma criança com 2 horas na frente de uma tela, né? Então, as famílias também têm que... isso aí tem que ser alinhado com as famílias, porque você não pode dizer daqui a de 2 em 2 horas vai ter uma aula, porque os pais estão trabalhando no home office. Eles não podem estar de sentinela ali de prontidão com a escola. Mas o que é que acontece? As escolas, elas estão fazendo o seu calendário e nós recomendamos que todas as escolas façam suas anotações, os diários estão vivos, que é o relatório diário disso, e tem escola que está conseguindo, na educação infantil, 50% do tempo, outro 30%, outro 40%. Isso, a reposição dessas horas, essa que eu falei agora recente, elas vão ter que ser complementadas ou suplementadas lá na frente. Então, se a escola está fazendo 30, é melhor do que de braço cruzado. A nossa rede é ágil e ela está com esses vínculos com esses alunos. Tem uma obrigatoriedade de tempo máximo ou não? Ou mínimo? Não, a obrigatoriedade, isso como é a autonomia da escola dentro do seu plano, e sobretudo nesse novo plano de contingenciamento, a forma como ela quer fazer a escola, e é muito bom para não ter um desgaste com a família, como eu falei agora, é acertar com a família, né? Mas o importante é que naquele ano letivo, que é esse ano letivo 2020, nenhuma criança brasileira seja prejudicada do seu ano letivo. Inclusive, já há aí todo o esforço para que as crianças e os jovens não percam o ano. E a obrigatoriedade são as 800 horas e o tempo dessas 800 horas de aplicação, encaixando aí dentro do calendário, ou esse ano 2020 ultrapassando em 2021, sabe-se lá 2022, você tem que fechar as 800 horas. Perfeito. Professor, você deu uma aula hoje, hein? Por isso que foi ótimo. Nós batemos já bateu 1 hora aqui, passou voando. Bom, eu tirei todas as dúvidas que eu tenho, viu, que eu tinha. Legal. Eu queria só fazer uma observação, Cris, se você me permite, que é a turma da educação infantil. Certo. Há uma certa intranquilidade, uma inquietação mais na educação infantil, porque os pais, eles veem a criança naquela idade e diz que é incompatível a escola ter esse vínculo com aulas remotas para a educação infantil. Nós sabemos que a educação infantil ela é tratada como campos de experiências, né? Aí está a contação de história, a escola tem que ser criativa, porque o aluno identifica a professora que nós estamos falando. Eu já via que o Christian em São Paulo umas 30 vezes. Certamente eu estou sabendo que é o Christian, né? E ele sabe identificar que ali é a professora dele. Então, esses vínculos são fortes. E os campos de experiência, a escola sabe, o técnico, o professor e a equipe técnica sabe lidar com tudo isso. Então, é diversificar. A parte de musicalização, a parte de teatro, tudo isso é possível. E a parte também de contação de história, porque educação infantil não há conteúdos, né, como se diz assim, não é conteudista, é campus, tem se tratado como campo de experiência. Assim como na sala da educação infantil tem um espelho, que é a questão da autoimagem, que é importante para o pequeno, ele tem noção de escala e de tanta coisa legal. A educação infantil ela tem essa riqueza e os professores, que são criativos demais, eles não podem jamais deixar
de fazer isso daí. Então, o que é que acontece? A educação infantil, maior é a reclamação quando o professor ele não utilize a escola aquilo que ele faz diariamente. Então, é importante sobre a questão da educação infantil e o quanto isso é saudável para a criança. Isso, a escola que, por exemplo, a mãe que retira uma criança, mesmo que seja do infantil 1, 2 e 3, que tem uma convivência, ele já tem rotinas com a escola. Na hora que quebra esse vínculo, diz, não, eu vou tirar o aluno, fazer o distrato, e no retorno, quando tudo isso acabar, eu volto. A família não sabe o prejuízo disso, emocional, psicológico da criança, porque há uma apartação desnecessária aí, principalmente que a criança está vivendo dia e noite em casa. Ora, se nós adultos, quando dá ali uma inquietação, a gente abre a janela, bota a cabeça fora lá para tomar um ar novo, ali uma criança, né? Então, são momentos interessantes que a escola ela tem que estar presente e a escola tem que explicar os prejuízos que isso podem acontecer para os pequenos, ok? Ótimo. Suas considerações finais, um tchauzinho para a turma. Bom, eu queria desejar aí para todos que estão nos ouvindo, né, professores, educadores, nesse momento, a escola tem esses dois pilares fortes, que são que o professor Cristian aí falou, que são os canais de comunicação, e esses canais são importantíssimos na relação e no clima, tanto da escola com a família, como entre todos os colaboradores internamente, que é o canal de comunicação pedagógico. As famílias estão muito assim inseguras e esse canal tem que existir. Como o canal também financeiro. Tem essa questão do desconto, disso, eu quero ficar, a escola não me dá retorno. E esse aí pode estar linkado com a Harvard também tem a sua expertise nesse auxílio às escolas. E é importante para que se meça, faça a medição disso aí, né? Botar o termômetro da inadimplência, porque, afinal, isso é saúde. E nós vamos sair bem desse momento, vamos chegar lá, é uma crise que nós estamos aprendendo muito, chegar diferente. Quando tudo voltar, encontraremos a escola viva, portões abertos, ativa, com saúde, e as dificuldades a gente refaz. Então, boa tarde a todos, felicidade, alegria de sempre estar conversando, Cristo, com você e com a Habit, que tem sempre dado esse suporte a gente aqui, às escolas e ao Cinep. Obrigado a todos e aí uma boa final de tarde. Eu agradeço. Essa live vai ser disponibilizada no site do Cinep e no site da Habit também. Muito obrigado. Até a próxima. Até logo. Até a próxima. Até mais.